Agora nós voltamos aqui a ouvir, né, um jovem bruxo, né, um grande jovem bruxo, que é o Artanes, né, que vocês já devem ter visto hoje aqui no bate-papo, né, que vai bater um papo também amanhã aqui com a gente. Só que agora, para ele falar, né, de uma maneira um pouco mais completa, de uma maneira um pouco mais estruturada, sobre um assunto que me dá muito medo, que é necromancia. Artanes, brigadão aí mais uma vez, tá? Vou deixar aqui o palco com você. Se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui na coxia. Tá ok? Tá bom, valeu. E aí, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Artanis Owens, né? Eu ministro aula no Covil das Bruxas. Quem quiser acessar, a gente tem uma página no Facebook, né? facebook.com/, Covil das Bruxas. E a gente trabalha já desde 2016, né, nesse grupo, ministrando algumas aulas, dando algumas dicas, né, para o pessoal que está começando também. E hoje a gente vai falar sobre necromancia, que é um dos temas principais que é abordados dentro da prática do Covil das Bruxas. Para quem não conhece, o nosso grupo ele tem 3 círculos internos, sendo o círculo feiticeiro, que é onde todo mundo aprende a magia, a parte básica de manipulação, iniciação dentro desse meio. A gente tem o círculo hecatino, que é voltado para a prática devocional de Hecate, onde a gente aprende o contato aprofundado com essa deusa, com os espíritos e divindades que estão ali junto delas. E um dos círculos principais, né, no caso, seria o segundo mais principal, é o círculo necromante, onde a gente trabalha ainda ali dentro do contato com Hecate, né, ainda ali da parte da reverência com Hecate, a gente trabalha com os espíritos, através da prática de mediunidade, onde a gente tem contato com Exus, Pombogiras, Preto Velhos, e todas essas linhas, né, de espiritualidade. Pode parecer meio que uma mistura para o pessoal que está começando, e de fato é, né, para quem ainda não conhece o nosso projeto, mas eu vou falar disso ao longo do tema de hoje, que é a necromancia, né? A etimologia da palavra necromancia, ela vem de necros, que significa cadáver ou morto, e mantia, que significa adivinhação. Originalmente, existia uma arte dentre os magistas, né, os bruxos e magos, lá na Grécia Antiga, chamada Goetia, que não é a Goécia ou Goétia de Salomão, como o pessoal conhece, com os démones, né, e a chave menor, a clavícula Salomônis, não tem nada a ver. A arte da Goetia, ela era a arte evocatória, que era feita de espíritos de mortos, entre os gregos antigos, entre os bruxos lá da época. O primeiro relato da prática, o primeiro relato literário da prática de Goetia, ele vem lá na Odisseia de Homero, onde a deusa barra feiticeira Kirke, ou Circe, ela auxilia Odisseu a entrar em contato com o adivinho Tiresias, que já está morto, né? Entrar em contato pelo submundo, e dali você tem toda uma saga ali desse contato de Odisseu com a necromancia. Posteriormente, na Grécia Antiga, a partir do século V, mais ou menos, antes da Era Comum, houve a Guerra do Peloponeso, onde novos termos para magia foram sendo utilizados. Inclusive o termo magia, né, ou magia, ele foi cunhado depois dessa época, porque a atividade mágica entre o povo grego se tornou muito ampla, né? Houve um boom ali de atividade, e isso acabou gerando a criação de novos termos. O que antes se chamava farmaquia, né, era a utilização do fármaco, que são as práticas através das ervas, poções e assim por diante. Então, basicamente, a necromancia ela seria a adivinhação com os mortos, né, ou o contato com os mortos. Dentro dessa questão da definição e a etimologia, né, a gente também tem a arte da necromancia citada na parte bíblica, onde o rei Saul ele entra em contato com a bruxa de Endor para poder entrar em contato com o espírito de Samuel, né? Então,
há relatos de necromancia em tudo quanto é lugar, porém, a gente não tem como dizer onde se originou essa prática, né? As vertentes ou práticas mais antigas que a gente tem, ali, ciência de que também trabalha com isso, seria o xamanismo, seria uma vertente mais arcaica, digamos assim, né? De magia, mais tribal. E isso, ao longo do mundo todo, você tem a prática da necromancia. Então, basicamente, o que é necromancia? Né? A arte de entrar em contato com os mortos. E aí a gente vai entrar em várias questões de tabus que você já deve ter ouvido falar. Quem quiser pode comentar no chat se tiver alguma dúvida sobre o tema. Né? E o que as pessoas geralmente pensam? Todo mundo já ouviu falar de necromancia, seja através de um jogo de RPG, um jogo online, através de algum anime ou alguma parte literária. E muito do que vem na cabeça geralmente é o quê? Zumbi. Né? Você tem lá aquele bruxo, aquele mago, dentro de um cemitério, próximo a uma cova, levantando os mortos. Existe isso na prática de necromancia? Existe isso dentro da magia? Não. Né? Até onde se saiba, não tem a possibilidade de reviver um corpo morto. Morreu e ponto. Também não tem aquela questão de, fulano voltou da morte, não voltou. Ou você morreu ou você não morreu. Isso, né, em questão de medicina, tudo mais, não existe essa fulano voltou dos mortos. Né? Transporte passando. E aí, o que a gente tem? Dentro dessa questão, obviamente, hollywoodiana de zumbis, existe um fundamento, mas que não necessariamente tem a ver com a prática da necromancia, não se enquadra dentro da necromancia. Essa prática de zumbificação, ela é muito conhecida lá no Haiti. Alguns bruxos, feiticeiros, né, ou algumas pessoas lá, até dentro do quesito mais charlatão também, não estou dizendo todos, mas existem algumas pessoas lá, né, algumas de prática séria também, que realizam a confecção de uma poção de zumbificação. Essa poção, geralmente tem vários tipos de ingredientes que são feitas ali com propriedades alucinógenas, né? Dentre as conhecidas foram pesquisadas, você tem o baiacu, chamado também de fugu, né? Uma comida bem exótica. Exótica não, até bem comum dentro do Japão. Ele possui uma neurotoxina, né, na pele dele, nos espinhos, e em contato com os animais, acaba dando algum estágio de letargia. E você também vai ter a utilização da datura, também chamada de erva do diabo, que é utilizada dentro dessa poção. Ambos os casos, eles têm algum tipo de alucinógeno, eles causam algum estágio de letargia na pessoa, ela fica completamente ali zumbificada e sem vontade própria. Né? E isso, quando é dado o envenenamento, as pessoas costumam entrar num estado similar ao estado. Você olha, você acha que a pessoa está morta, mas ela não está, né? Ela está viva ali, né? Ela só fica imóvel. Tem até relato de uma pessoa que passou por isso, né? Eu não lembro o nome dele, mas tem relatos lá nos Estados Unidos contando que ele conta que quando ele sofreu esse envenenamento, ele conseguia ouvir os que os médicos falavam, conseguia ouvir tudo ao redor, né, os médicos dando prontuário de que ele estava morto, tudo mais, lembrando que a medicina lá nessas áreas do Haiti e proximidades, ela é precária, então não necessariamente eles têm ali todo o equipamento para poder dar uma assistência melhor e poder prevenir esse tipo de situação. Então a pessoa acabava achando que estava morta, né, chegava a ser enterrada ou ficava ali no período de velório, né, durante um tempo, até alguns dias, e depois voltava reanimada. Só que ela ainda voltava naquele estágio letárgico. E isso fazia com que ela mesma achasse que ela de fato tinha morrido, né? Ela era ali o bruxo ou feiticeiro que envenenava essa pessoa, ele buscava depois o corpo, dava uma espécie de antídoto, né, que reduzia as qualidades dessa poção e obrigava a pessoa a fazer o que ela quisesse. A pessoa ficava meio que sem vontade própria para poder
decidir o que fazer. Então, as pessoas utilizavam essas pessoas como escravos, né, para trabalhar em terras e tudo mais. Então, essa questão de zumbificação, que é associada à necromancia, ela veio dentro dessa mistificação que foi dada lá entre esses povos através da utilização dessas poções, né? Então, não existe, infelizmente ou felizmente, não tem uma Umbrella Corporation, não vai ter um zumbi, não tem como trazer um corpo morto de volta à vida. Ah, mas existem relatos dentro de algumas tribos, dentro de alguns povos, algum tataravô de alguém acabou vendo uma situação dessa. O que pode ter acontecido? Né? Geralmente essa prática, né, da goetia, por exemplo, lá na Grécia Antiga, ou da própria necromancia ali, ela era efetuada ao redor de algum poço, onde eram feitas algumas oferendas para os mortos, e ali era feita a evocação para que a pessoa visse aquele morto. Dentre inúmeras questões que a gente pode associar à suposta aparição daquela sombra, daquela entidade, seria também um quesito psicológico, né? A pessoa ali está no meio do mato, no escuro, e qualquer sombra para ela era sinal de um morto, né? Qualquer animal ali passando que ela não conseguisse enxergar, poderia ser um sinal do morto. E aí a gente entra no quesito da pareidolia, né? Que é quando o seu cérebro ele tenta enxergar formas conhecidas em algum local que não tem, né? Alguma questão disforme, como sombras, nuvens, tudo mais. A outra possibilidade, dentro do meio mágico, seria a clarividência, né? Talvez durante ali o processo de evocação dos mortos, o processo ali ritualístico, a própria pessoa ali, o solicitante, ele acabava entrando no nível de transe que pudesse despertar a sua clarividência e, consequentemente, ele via o espírito do morto, né? Então ele achava que estava ali de fato. Inclusive seria uma das teorias para a questão bíblica, né? De que Jesus voltou dos mortos. Não, ele não voltou, simplesmente as pessoas viram, né? E isso a gente levando dentro do contexto mítico, já que não há comprovação científica da existência de Jesus Cristo. Dito isso, vamos para algum tipo de exemplo, né? Que a gente tem. Todo mundo. Inclusive, eu vou mandar um beijo aqui, um salve para Maria, lá de São Paulo. Né? Foi graças a ela que eu decidi o tema da necromancia, devido a uma reação que é muito comum das pessoas. A gente fala, a gente pratica necromancia. E as pessoas ficam, nossa, como assim? Não é perigoso isso, aquilo? E elas só têm um tabu, elas não entendem o que de fato é a necromancia. E vocês lidam com necromancia o tempo todo. Segundo a Encyclopedia of Religion, né, eles dão o contato necromante excluindo o quesito de mediunidade. Mas eu vou dizer que é bem comum, dentro das práticas mágicas, a gente denominar o contato mediúnico como uma prática necromante. Porque se você tem o médium como canal e há o contato com uma entidade, com algum morto, então existe um contato necromante. Então, vocês já devem saber do que eu estou falando, né? Vocês têm contato com o kardecismo, né? Vocês têm ali a psicografia, que não deixa de ser um contato ali com o morto. Vocês têm o processo de incorporação dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, dentro do Voodoo, né? Com os Loas, né? Dependendo da linha ali, eles veem os Loas como mortos ou como os deuses, depende. E você vai ter esse contato também dentro da bruxaria, né? Diferentemente do que as pessoas não acham em comum, a prática de incorporação e a prática de necromancia ela é muito comum dentro das bruxarias no mundo todo, né? Então você vai ter esse contato aí, e vocês já tiveram esse contato, né? Eu tenho certeza que algum de vocês já foi em centro kardecista, já foi em terreiro, já conseguiu efetuar esse contato ali com uma entidade, com um mentor, um guia, e tiveram o seu processo de necromancia e nem associaram ao nome, porque não é o que vocês vão chamar de processo de incorporação, de contato mediúnico. É necromancia do mesmo jeito. Se tem um vivo entrando em contato com um morto, é necromancia, né? Deixa eu só ver se alguém tem alguma dúvida.
Certo. Daqui a pouco eu vou dar uma. Ellen, daqui a pouco eu vou te responder. Eu vou só terminar aqui de concluir. Então, dentro desse quesito de contato mediúnico, né, da necromancia, você tem todas essas vertentes. Agora, uma coisa que as pessoas não esperam, que é um processo necromante, é o catolicismo. Porque vocês param para pensar, né, eles cultuam santos. Muitos deles, historicamente, comprovada a existência, eles existiram de fato. Né? Tem toda a história ali do santo, São Jorge, Santa Luzia, Santa Bárbara, tem toda ali uma história. Alguns desses, de fato, existiram. Né? Foram pessoas que estiveram aqui entre nós e morreram. Ou seja, o catolicismo ele possui uma prática necromante. Que você está lidando com o morto, quando você reza ali para um Santo Antônio, você reza ali para São Jorge, enfim, para algum desses santos que de fato existiram, você está entrando em contato. Se você é atendido por alguém ali, no caso pelo próprio santo, então você efetuou um contato necromante. Tcharam! Vocês, católicos, se tiver alguém aqui ouvindo, são necromantes também e não fazem ideia. Né? Só veem a magia e a concepção de morto diferente. Né? São mortos divinizados, assim como os orixás também seriam um contato necromante dentro do candomblé. Então, você tem todas essas vertentes que todo mundo já entrou em contato e, nossa, ninguém sabia que era necromancia. Então, sim, não tem nada demais, não tem nada mirabolante para poder dizer sobre essa prática. É simplesmente o fato de entrar em contato com o morto. Isso não vai incluir, né, estou em casa lavando minha louça e vi um vulto passando atrás de mim fazendo careta. E não é um contato necromante, porque você vê um vulto pode ser um golpe de vista. E dentro da questão mistificada de muitas pessoas, elas vão dizer que era um espírito e não era. Né? Então, é muito importante você levar em conta esses fatores científicos ou psicológicos antes de analisar uma prática. Que mais? O contato com Jesus e Maria, dentro do catolicismo, eu não consideraria como necromancia, por quê? Teria que ser um contato com alguém que já viveu em terra, né? Já foi encarnado e desencarnou, para ser classificado como necromancia. Jesus e Maria não existe comprovação de existência deles. Né? Não existe a comprovação de que Jesus de fato existiu e viveu aqui entre nós. Talvez tenha existido alguma figura do qual o mito Jesus Cristo bíblico foi embasado, mas não é com esse ser que é feito esse contato. Então não é considerado como necromancia. Já com outros santos que de fato existiram, a gente considera sim como um processo necromante.